Mateus capítulo 14, quero ler dos versos 22 a 33. É um texto extremamente conhecido, mas que nos traz grandes lições a praticarmos, enquanto aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo enquanto o Senhor quer que nós caminhemos segundo a sua boa palavra. Continuamos em oração por aqueles irmãos que estão enfermos, que estão acamados, são alguns deles, não é? O tempo antes estava frio, né? Estava quase 8 graus, 7 graus, e agora 31 fez hoje. Fica alternando muito, muita gente fica doente, é muito complexo. Sim. Vamos continuar orando por esses irmãos e tantos outros que estão hoje ali na inauguração da igreja do Anália Franco, domingo que vem, retomando conosco aqui nesta casa de oração. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, está sendo reproduzido na versão que eu lerei. Tá certo? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus querido e Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Tua palavra, agora lida, será exposta, e que ela encontre guarida nos nossos corações, que verdadeiramente, Senhor, possamos compreendê-la, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos sair daqui desse momento de reunião, edificados pela Tua palavra. Senhor, seja Tu a falar o Teu povo, que nós venhamos diminuir, o Senhor venha crescer, Pai, e que verdadeiramente, Pai, possamos praticar tudo aquilo quanto vamos aprender das palavras de vida eterna. Senhor, rogamos isso, não no nosso nome, nem no nosso mérito, porque não temos nome ou mérito algum que possamos, Pai, ó Senhor, seguir os nossos caminhos. Mas rogamos tudo isso através do nome do Teu Filho Jesus e nos méritos dele, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, esse é um texto, inclusive, eu já o utilizei aqui uma vez, alguns anos atrás. Algum tempo atrás a gente falava meses, né? Já tem alguns anos, né, Márcia? Passou já alguns anos, né? Eu já utilizei esse texto, não aqui em Mateus, mas no outro evangelho sinótico, em Marcos, com alguns pequenos rigores de detalhe, e naturalmente a exegese do texto é a mesma. É claro que as aplicações do que a palavra de Deus nos diz, elas são quase que infinitas, se não infinitas, porque é uma fonte inesgotável. Esse texto, como eu disse a vocês, extremamente conhecido, vocês certamente já o leram, amém ou não? Leram ou não? Lemos, acabamos de ler, não foi? Certamente já o lemos, tá certo? E naturalmente aqui o Senhor, com força na voz, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, falará ao nosso coração. Pois bem, vocês conhecem bem o cenário e eu quero tratar um tema específico com vocês aqui nessa noite. Ou seja, o tema, a tempestade é apenas um meio, ok? A tempestade é apenas
um meio. Você mantém a sua Bíblia aberta, como sempre aqui eu comunico à igreja, para que você entenda, não só no texto que leremos, mas em alguns outros versos auxiliares que porventura possamos aqui, para a palavra do Senhor, elucidar ao nosso coração. Mas, meus irmãos, como eu disse, é um texto conhecido de vocês, eu não preciso explicar muito a respeito do texto. Naturalmente falaremos. Mas o que eu quero tratar com vocês é justamente a veracidade do que a palavra do Senhor traz aos nossos corações. Um geólogo brasileiro chamado Ebenezer de Souza, talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns não. Ele conta que em suas andanças pelo sertão nordestino, não é? Ou pelos sertões, no plural nordestino, são vários deles, ele observara nas suas andanças, ele é um geólogo, algumas tempestades. Aí você para e fala, mas há tempestade? Sim. No período chuvoso, ele conta que quando ele caminhava sobre os topos das serras, ele ia no alto das serras, nos períodos chuvosos, era comum observar os vales. Lá de cima ele estava olhando os vales, totalmente ressequidos. Claro, o calor lá é intenso. Tem chuva? Tem, mas o calor é intenso em quase toda parte do ano. Intenso. Os vales ressequidos, ele comunica para nós. E em vezes, conta aqui o Ebenezer de Souza, o tempo ele fechava. Ele trabalhou diversos anos nesses locais e de vez em quando ele via o tempo fechar. Ele via o céu escurecer. Ele via os trovões, não é? Com que fazia aquele estrondo estremecer a terra. Os raios que cortavam o céu até a terra. Ele via isso. Era muito comum. As nuvens aqui escuras e carregadas, ele conta, que despejavam sobre um rolo, assim, como se fosse degringolando sobre o solo, aquele solo que estava totalmente caótico, seco. Quando ele via essa chuva vindo, ele via aquele aguaceiro quando caía um temporal. Uma chuva torrencial. É 8 ou 80. A gente sabe exatamente como é o clima, né? Questões morfológicas do nosso Nordeste. Esse geólogo, então, ele fala que toda a paisagem, quando ele olhava essa água cair, tempos em tempos, né, ao longo do ano, aquele lugar ensolarado, aquela paisagem ensolarada, clara, num instante, assim, ó, no estalar de dedos, era apenas uma escuridão. Tudo ficava escuro. E, naturalmente, não precisamos ir até o Nordeste para sabermos isso. Certamente, em algum momento das nossas vidas, já presenciamos isso mesmo aqui, em São Paulo, onde nós estamos, não é? Dado um momento, daqui a pouco começa o tempo fechar, e aí a gente fala, olha, até sente o cheiro, né, da chuva, fala, estamos sentindo cheiro de chuva, e aí fecha, e vai cair um temporal, e vira uma escuridão que parece que vira noite, às vezes. Pois bem, ele estava relatando exatamente isso no cenário onde ele estava. Visto, então, do alto da serra, parecia, então, que o vale ia desaparecer pela escuridão que a chuva, a tempestade, causava. E olha que interessante, o Ebenezer ainda ele relata que, em certo momento, a tempestade ela deixava esse vale, ela chovia lá, era um aguaceiro, uma chuva torrencial, mas em dado momento também ela deixava aquele vale e seguia o curso, como se a tempestade caminhasse. Ela saía daquele momento ali, daquele cenário que ele estava, e ia avançando. É muito comum nós vermos isso também. Então, no final da jornada de trabalho, quando ele observava tudo isso aqui, quando ele voltava para a sua cidade, ou na cidade onde estava o vale, onde ele estava alocado, ele estava no topo da serra, quando ele voltava àquela cidade aqui, geralmente situada lá nesse vale, tudo parecia normal. Assim, parece até um passe de mágica. Tudo parecia normal, a não ser, preste bem atenção nisso, a não ser os comentários esperançosos da população que vivia naqueles vales. Por que eles estavam com comentários esperançosos? Embora a tempestade fosse uma chuva torrencial, embora acima da serra, quando ele estava enxergando, parecia que ia acabar com tudo, lá no vale, quando ele desceu, lá naquele vale, quando a chuva passou, quando a tempestade se foi, as pessoas que moravam no vale estavam pulando de alegria. Sabe por quê? Pelas benesses que o temporal trazia num futuro próximo. Veja, de fato, poucos dias depois, todo esse vale, ele estaria verdejante, ele estaria frutífero, ele estaria belo, estaria mais fértil do que nunca. Aquele vale que ele viu, ele contando, que estava todo ressecado, depois dessa chuva, depois da tempestade,
trouxe algumas coisas boas. Percebe? Estaria frutífero, verdinho, verdejante. Então, o sertanejo, se assim podemos chamar, tá certo? Estaria feliz. Feliz por quê? Feliz da vida com a possibilidade de uma colheita boa, de um alimento bom para ele e para a sua família, mesmo diante de uma tempestade que sobreveio. Nada lembrava aquela tempestade que tinha presenciado antes, ele conta. Pois bem, queridos irmãos, nesse trecho das Sagradas Escrituras, nós nos deparamos aqui com os discípulos do Senhor. Se você notou bem, eu disse que é um texto conhecido. Com os discípulos do Senhor enfrentando aqui uma tempestade implacável. O cenário é esse aí. Veja, eles se encontraram na tormenta aqui, não porque eles estavam desobedientes. Eles se encontraram na tormenta porque eles obedeceram à ordem do Senhor. O Senhor o disse, atravessem para o outro lado. Vão, eu vou orar, passem. E depois vou ter com vocês. Eles estavam simplesmente obedecendo. E de repente sobrevém uma tempestade. Furiosíssima, não é? Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Nós temos o costume de chamar de mar, não é? Mas é um lago de Genezaré, da Galileia, como você queira chamar, que tem características de mar. Tormentas furiosas. Não era a primeira tormenta que aqueles discípulos haviam enfrentado ali. Alguns deles, inclusive, eram pescadores. Homens experientes na navegação. Eles sabiam como ir, voltar, atravessar de uma margem para outra, não é? Pescar era o seu subsídio. Um deles, inclusive, 3, aliás, deles, tinha uma empresa disso, não é? Não era o Pedro, Tiago e João, não era isso? Mas veja, embora fosse a vontade divina que eles atravessassem para o outro lado, quando a tempestade sobreveio, eles se afatigam. Eles ficam atemorizados. Eles ficam com medo, o texto diz. A ponto de não conseguir mais achar alguma saída, porque eles estavam olhando ali a circunstância. E veja que interessante, eles não estavam, foque bem nisso, desobedecendo uma ordem divina. Eles não estavam. Estavam ao contrário, estavam obedecendo. Esses homens estavam lutando com todas as forças diante da tempestade. Por mais que eles se esforçassem, ficava difícil, cada vez mais. Mais difícil. Cada dia mais o corpo físico, não é, deles, e claro, nós sabemos disso, ia se cansando. Ao ponto que eles entravam, e aqui se nós entrarmos nas nuances de medida, estádio, né, compartilhando aqui essas questões, eles tinham feito metade da viagem. Eles tinham navegado entre 9 e 12 horas, percebe? Não com um barco elétrico, né, com motor, não. No braço, na braçada. Eles estavam caóticos ali, cansados, atemorizados com o que estavam vendo. O vento estava contra eles. Esse é um fato. 12 homens, no meio de uma tempestade, aparentemente, preste bem atenção, aparentemente sem saída. O ponto é, será que você já não experimentou algo assim? Não necessariamente uma tempestade, você estar lá no meio de um mar ou num lago, pode ser até que sim. Mas de repente você já não experimentou uma tempestade na sua vida que você está afadigado, que você está remando abraçadas, que você está caminhando, que você está ali cansado e às vezes até olhando as circunstâncias. Será que não? Será que você já não se viu, não se encontrou lutando em meio às tempestades da vida? Será que não? Ou só eu? Penso que todos nós. Queridos, todos nós enfrentamos momentos assim. Pode até parecer que uma tempestade é tão impetuosa que ela nunca vai acabar. Todavia, porém, há boas notícias da parte de Deus. Há boas notícias, com base nesse texto, para nós nessa noite. Há boas notícias, mesmo diante de tal tempestade. Embora as tempestades da vida aqui elas não sejam agradáveis, claro que não. As tempestades não são agradáveis. Elas geram benefícios em nossas vidas. Elas geram. Lembra do Ebenezer? Da história que eu contei no começo? As tempestades geram benefícios. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 11, estará destacado aqui. Você pode acompanhar. Diz aí. Toda disciplina, toda, não é parte. Toda disciplina, com efeito, no momento,
não parece ser motivo de alegria, não. Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, diz o texto da palavra de Deus, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Eu quero então, nessa noite, meus irmãos, falar com vocês exatamente disso. A tempestade, ela é só um meio. Ok? Ela é só um meio. E note, tempestades da vida que escondem muitas vezes, e a gente não percebe, porque estamos focados em outras coisas. Conquistas valiosíssimas para os filhos de Deus. Eu não sei, de fato, qual é o tipo de tempestade que você tem enfrentado, que você já enfrentou, ou talvez até que enfrentará. Eu não sei. Eu não sou onisciente, nem presciente, nem eu quero ser. Esse é um atributo extremamente ou somente divino. Mas, meus irmãos, o Senhor ele tem um propósito. Claro, naturalmente não é o clichê. O Senhor tem um propósito, mesmo em meio às tempestades, para cada um de nós. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, tempestades, meus irmãos, são muitas vezes mecanismos onde Deus se manifesta. Às vezes a gente não quer, não é? Passar ali por uma tempestade, uma tormentazinha aqui, outra ali. Isso é cíclico. Vou trazer uma novidade para vocês. Isso acontecerá até o dia da volta de Cristo. É cíclico. É claro que isso não dura para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ao alvorecer, depende da versão bíblica que você está usando. É cíclico. Não é só tempestade, não. Mas elas acontecerão. Jesus, no sermão da montanha, ou no sermão do monte, ele já dizia isso. Um construiu a casa na areia, o outro construiu a casa na rocha. A rocha é ele mesmo, Cristo Jesus. Vocês conhecem o texto também. O vento veio contra as duas. Os rios vieram contra as duas. Com muito ímpeto. O ímpeto é violência. Muito forte. Vieram contra as duas. Mas quem tinha a casa edificada sobre a rocha, essa casa não ruiu. Você percebe? A casa edificada sobre Cristo. Eu estou dizendo, em primeiro lugar, que as tempestades, elas são muitas vezes mecanismos onde Deus se manifesta. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Acima do problema, não é? Estava andando acima do problema. As apreensões aqui, meus irmãos, dos discípulos cresceram diante do meio que foi escolhido por Deus. Qual o meio que foi escolhido? Tempestade. Ele não falou, passe para outra banda, eu vou orar, mas eu vou lá com vocês. Percebe? O meio escolhido foi a tempestade. Não foi Satanás que enviou a tempestade. Não foi. Às vezes a gente confunde um pouco isso, né? Não foi. O mar foi o veículo, vamos dizer assim, utilizado pelo Senhor para que o próprio Senhor se manifestasse aos discípulos na tempestade. Percebe? Da mesma forma, meus irmãos, ele opera em nossas vidas. Da mesma forma. Veja, ele se manifesta, meus irmãos, na escuridão. É lá que ele se manifesta, muitas vezes. A Bíblia aqui relata que Jesus veio na quarta vigília, equivale a dizer que entre 3 e 6 horas da manhã na contagem, não é? De madrugada. Nas horas mais escuras da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Ele transitou lá sobre as águas. Talvez você esteja passando por um período de escuridade na sua vida. Pode ser que sim. Se perguntando até, e muitos até fazem isso, porque às vezes olham para a circunstância. E Jesus, não chega? Não está na hora já? Está atrasado? Talvez. Claro que de forma equivocada, é uma pergunta equivocada, porque ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele não atrasa. Talvez na nossa perspectiva ele atrase, não é? Mas ele não atrasa. Pois ele nunca abandonou absolutamente nenhum dos seus filhos.
Pode ser que você esteja passando por dias sombrios, turbulentos, numa tempestade. Permita-me aqui te lembrar, que o nosso Deus ele está sempre presente. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz aí, em uma das partes desse texto. De maneira alguma, ele diz no texto, te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. O próprio Jesus, em certa vez, além desse texto, ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou era. Mesmo que as horas sejam tenebrosas na vida, não é? Na tempestade, Deus continua sendo Deus e mantém o controle sobre as nossas vidas. O salmista, certa vez, um salmo que eu gosto muito, Salmo 139, os versos 11 e verso 12, ele diz assim, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, ficou tudo escuro, e agora? E a luz ao redor de mim se fará noite, acabou. O salmista estava dizendo. Aí ele tem uma vírgulazinha, né? Vírgula. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quem diz que as trevas impedem o Senhor de nos socorrer? Quem diz que as trevas impedem o Senhor de se manifestar para nós no meio da tempestade? É um dos mecanismos que ele usa às vezes. Mesmo nas horas mais sombrias, meus irmãos. Talvez aqui alguém pense, mas está oculto a presença de Deus. Não. Ele está lá. Mesmo quando você não o vê, ele está lá. Você é que não conhece. Eu é que não conheço todos os caminhos do Senhor. Mas ele tem os nossos caminhos nas tormentas mais furiosas da vida. Ele sabe. Ele se manifesta na tempestade. Os discípulos ali, meus irmãos, eles estavam lutando pela própria vida. Vocês perceberam isso? Não? Eles estavam lutando pela própria vida. Inclusive o texto diz, né, e Marcos também, lá sinótico, Marcos 6, 48, parte do texto diz que eles estavam com dificuldade já a remar. Eles já nem conseguiam remar. O recurso talvez humano que eles tinham era o remo. Nem isso eles conseguiam mais. Estavam com dificuldade. Em outras palavras aqui, estavam lutando contra a tempestade. Esses homens aqui provavelmente estavam temendo pela sua própria vida, ou suas próprias vidas. Quando aqui estava à beira da desesperança, do colapso, sentindo-se eles todos perdidos, quem é que vem andando sobre as águas? Quem é que vem andando sobre as ondas? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, em nossas vidas aqui, há momentos que em nós nos sentimos que estamos aqui, por vezes, perdendo a batalha contra as nossas próprias tempestades. E são muitas. Tem momentos que nós nos sentimos assim. Estou perdendo a batalha agora, e como que vai ser? Meu último recurso está acabando, eu não consigo mais. No entanto, meus irmãos, lembre-se que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Inclusive, a batalha contra nossas próprias tempestades está nas mãos dele. No entanto, aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender isso. Quando tudo parece aqui sombrio, escuro, tenebroso, nós devemos olhar para quem? Quem é a luz do mundo? Para Jesus, que está aqui prestes a se manifestar, a se revelar, como hoje na palavra ele está falando. A se manifestar. Ele pode até não impedir que você entre na tempestade, não porque ele não tenha poder. Ele pode permitir que você entre na tempestade, pode. Mas, meus irmãos, ele também pode, segundo a sua soberania, lhe ajudar na tempestade. Pense aqui em alguns exemplos de fé. Por exemplo, aqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. Talvez vocês o conheçam por Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lembrado? Deus não os livrou da fornalha. Permitiu que eles fossem para a fornalha. Mas Deus os livrou aonde? Na fornalha. Deus faz isso.
os caminhos são dele. A tempestade é um meio. Ele é que sabe das coisas. Queridos irmãos, veja que mais. Ele se manifesta muitas vezes quando nós achamos que estamos no limite. Aquilo que os discípulos temiam, o que é que eles temiam? O mar revolto, o vento ali impetuoso. Foi exatamente o veículo, o meio que Deus usou para alcançá-los. Foi exatamente isso. Às vezes a gente acha que é do nosso jeito. Moldar isso aqui para cá, aquilo ali para lá. Não. Que testemunho, irmãos, mais notável. Ele não estava aqui minimizando a intensidade da tempestade. Ah, mas Jesus está fazendo chacota com os discípulos? De jeito nenhum. Ele não estava minimizando, não. Ele estava aqui declarando que a sua grandeza superava a fúria da tempestade. Era isso que ele estava falando. Seja ela qual fosse. Qual for, aliás, nas nossas vidas. Ele continua sendo a mensagem clara para nós, irmãos, nos dias atuais. Não importa aqui o desafio que nós enfrentemos na vida, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que Jesus, ele é superior à tempestade que possa estar assolando a sua vida. Ele é superior. Não tem nem comparação. Ele que criou todas as coisas. Nós precisamos ser um pouco mais pacientes às vezes. Um dos pontos do nosso tempo presente, da sociedade pós-moderna, do que caminhamos, é a impaciência. É o pra já. Quer as coisas rápido. É daquele jeito. É para ontem. Às vezes nós precisamos ser um pouco mais pacientes. Sabe por quê? Porque se confiamos no Senhor, naturalmente nós aguardamos nele. Nós esperamos por ele. É a mão dele. É o direcionamento dele. Ele aparecerá no momento certo na tempestade. É na hora certa. Você perceberá, irmãos, que foi um instrumento nas mãos do Senhor para que ele se manifestasse a você, se revelasse. Ele é tão misericordioso que ele faz isso. Aquilo que você teme, muitas vezes, pode se tornar o meio pela qual Deus se manifestará na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Mas em segundo lugar, as tempestades, meus irmãos, são muitas vezes mecanismos que Deus utiliza a fim de nós lembrarmos, que às vezes a gente precisa lembrar. Lembrarmos das palavras de Jesus e nos fortalecermos nele. Fortalecermos a nossa fé nele. Isso aqui revelou o Salvador. Quando Jesus caminhou aqui sobre as águas, irmãos, os discípulos, eles não reconheceram Jesus de imediato. Vocês perceberam? Jesus veio andando sobre as águas. Não reconheceram de imediato, não. Eles pensavam que era um fantasma, não foi assim? Um fantasma! Gritaram atemorizados. Quando a gente não olha para o que deve olhar mesmo, a gente começa a enxergar aquilo que não deveríamos. Quando a gente não olha para Jesus de fato, para a sua palavra, para o que ele orienta, para o que ele direciona, para o que ele está falando, a gente começa a enxergar outras coisas, um fantasma, qualquer outra coisa. Porque nós estamos olhando as circunstâncias. Percebe? Eles pensaram que era um fantasma. Gritaram atemorizados. Gritaram de medo. Mas graças a Deus, Jesus veio com uma mensagem, irmãos, de paz e de poder. Foi isso que ele fez. Olha a questão progressiva do texto. Olha o que está dizendo aí. O que Jesus falou quando vem se aproximando? Eles enxergaram um fantasma. E o que foi que Jesus falou? Ele disse àqueles discípulos palavras de paz. Tenha bom ânimo. Jesus falou isso. Coragem. Foi o que ele falou. Palavra de paz. E não só palavra de paz. Olha a progressão. Palavras poderosas. Revelando quem ele era. Sou eu. Sou eu. Dá para reconhecer a voz de Jesus? Não só palavras poderosas. Palavras encorajadoras. Está na tempestade? Já recebeu a palavra do Senhor? Tenha coragem, tenha ânimo. Já entendeu que o Senhor está contigo na tempestade? Sou eu. Olha o que ele fala. Não temais. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele falou para aqueles discípulos, passem para outra margem. Ele prometeu. Ele não é filho do homem para que minta.
para que se arrependam. Prometeu. As tempestades da vida, irmãos, têm o potencial de nos revelar o Salvador, de maneiras que talvez nós nunca tivéssemos conhecido ele antes. Os discípulos nunca tinham visto Jesus daquela forma antes, até aquele momento. Quando ele vem até nós, meus irmãos, andando por sobre as águas, por sobre a tempestade da vida, ele dá aqui a mesma mensagem de esperança que ele deu aos discípulos naquela noite tenebrosa e tempestuosa. Primeiro, a mensagem de paz. É notável que mesmo enfrentando a tempestade, ele disse para ter bom ânimo. Por que ele disse isso? Pelo seu poder, o Filho de Deus aqui nos concede paz em meio às nossas tempestades. Mas você está todo arrebentado. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, do jeito que for. Mas você tem paz em meio às guerras. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 será reproduzido aqui. A igreja de Filipos, a ponto de se entregar à ansiedade. Propriedades sendo roubadas. O Império Romano fazendo isso com os nossos irmãos daquela época. Mulheres estupradas. Crianças mortas. Idosos, irmãos, mortos cruelmente falando. Eles estavam a ponto de se entregar. Aí está quem lá? O Paulo. Aonde? Numa rede, tomando suco de laranja. Na cadeia, preso, porque estava pregando o Evangelho de Cristo. E ele escreve a carta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É a tempestade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, as necessidades, pela oração e pela súplica com clamor. E como? Agradecidos com ações de graça. E que mais? E a paz de Deus, não é a minha, é a dele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No meio da tempestade ele traz uma mensagem de paz. Mas não só isso. Gradativamente no texto, ele trouxe uma mensagem de poder. Ao aparecer, Jesus declarou a identidade dele, enfaticamente. São meus discípulos? Eu sou. Olha eu aqui. Ó. Sou eu, ele disse. E secou em outras declarações que Jesus já tinha feito, que às vezes a gente precisa relembrar. Não é? Relembrarmos das palavras de Jesus, segundo ponto, e reafirmarmos a nossa fé nele. Sou eu! Não deveria soar estranho aos discípulos. Não deveria. Ele já tinha falado, eu sou a porta. Já tinha dito isso. Não somente isso, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele já tinha dito isso. Eu sou o pão da vida. Ele já tinha falado. Eu sou o bom pastor. Quando ele aparece no meio da tempestade e fala, sou eu, já era para ter escutado, olha, tranquilamente. Não tem nada de fantasma não, é o nosso Senhor que está vindo. Mas às vezes a incredulidade no nosso coração olha as circunstâncias. Percebe? Compreendendo que Jesus é o grande eu sou, e que detém todo o poder no céu, todo o poder na terra, como relata Mateus 28, 18, nós podemos encontrar paz nas tribulações. Mas, progressivamente, ele ainda traz uma mensagem de encorajamento. Jesus também deu uma ordem aqui, e foi uma ordem, não foi um talvez, uma ordem aos discípulos. Não temais. Ele nem, mais ou menos, talvez. Não temais, ele falou. Literalmente ele falou, parem de ter medo. Para com isso. Eu já revelei quem eu sou. Era isso que ele estava dizendo. Vocês já sabem quem é que vocês servem. Parem com isso. Ele estava dizendo isso. Se conseguirmos compreender que Jesus aqui, meus irmãos, controla todas as áreas da nossa vida, e não só aquelas que a gente deixa, não, são todas as áreas da nossa vida. Se nós conseguirmos compreender que Ele é Deus e possui todo o poder, então aqui nós podemos confiar nele completamente durante as tempestades da vida. As tempestades aqui da vida, elas são bênçãos. Quem diria isso, né? São bênçãos? São. As tempestades da vida são bênçãos. Sabe por quê? Porque revelam o Salvador de uma maneira totalmente nova.
São bênçãos. Aquele vale ressequido, tudo ressequido lá no sertão. De repente vem uma chuva torrencial, uma chuva que parece que vai acabar com tudo. Dias depois, verdinho. E aqueles que moram lá estavam com mensagem de esperança. Que maravilha, que bênção. Olha aí, agora vai ter um alimento bom, vai crescer viçoso, verdinho. A tempestade faz isso também. Tem bênçãos escondidas no meio da tempestade, viu? Tem bênçãos escondidas. Às vezes a gente não percebe isso. Essas tempestades nos moldam. Ao ouvir que era o Senhor, o mais afoito dele, sanguíneo, Pedro, o que ele faz? Como é? Não é um fantasma, é o Senhor? Quero ir ter contigo então, quero ver. E ele foi caminhando sobre as águas. E Jesus simplesmente diz o que a Pedro? Vem, Pedro, então vem. E Pedro fez o quê? Obedeceu. Ele foi caminhando sobre as águas. Jesus usou uma tempestade, presta atenção nisso, ele usou uma tempestade como uma forma de fortalecer a fé do Pedro. Prestou atenção nisso? Ele usou a tempestade, não somente para lapidar os outros discípulos e todas as nuances que já falamos aqui, não. Mas além disso, para fortalecer a fé do Pedro, ele usou aquela tempestade. Ou vocês acham que Jesus foi pego de surpresa? Quando as tempestades da vida, meus irmãos, elas rugem ao nosso redor, se nós pudermos nos apegar à verdade, eu digo porque às vezes a incredulidade do nosso coração nos faz ir para um outro caminho, né? Se nós pudermos nos apegar à verdade de que Jesus é um mestre sobre as tempestades, nós podemos aqui superar as circunstâncias e caminhar sobre as ondas com o Senhor. Porque Ele diz, vem, eu estou aqui. Deus usa, irmãos, os dias difíceis, tenebrosos, escuros, para nos ensinar mais sobre Ele, inclusive nos ajudar a crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Conhecer e prosseguir conhecendo. Não ficar estagnado. Prosseguir conhecendo. As tempestades nos moldam a sua semelhança. Elas nos lembram, irmãos, quem está no controle. O verso 30 e 31 está aí, se você quiser ler. Pedro aqui almejava andar sobre as águas como Jesus, não foi? Vocês viram aí, né? Então deixa eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Vem. Ele foi lá andando. Para alguns até parece que ele testou o Senhor, né? Mas ele encontrou dificuldades. Quando ele começa a tirar o foco de Jesus, ele encontra dificuldades. No entanto, ele se lembrou que Jesus estava no controle. Qual era a dificuldade que ele enfrentou ali? De repente ele começou a ver onde que ele estava lá. Jesus está aqui. Começou a olhar para um lado, para o outro. Começou a afundar. Pedro não era nenhum Michael Phelps, medalhista de natação. Ele começou a afundar. Mas o que eu estou dizendo? Ele se lembrou de quem estava no controle. Mesmo afundando ali, não é? Ele se lembrou de quem estava no controle. E ele recorreu, ele invocou o Senhor que poderia salvá-lo. Ele clamou ao Senhor, socorre-me! E ele encontrou ajuda. Ele encontrou a mão amiga do Senhor, levantando Pedro e o colocando no barco. Percebe? As tempestades nos fazem lembrar quem é que está no controle. Que parece às vezes até que nós estamos afundando, mas peraí. Relembra agora aí quem é que está no controle. Quem é o Deus sobre as tempestades? Quem é o Deus, aliás, sobre todas as coisas? É o Senhor que nós servimos. Mas eu estou lá afundando, já estou engolindo água. Clama aí por socorro, Ele vai te ajudar. Ou não? Ele vai estender as mãos e vai te levantar. Pedro lembrou. Pedro fez essa lembrança, trouxe essa lembrança à memória, né? De quem estava no controle das coisas. As tempestades da vida servem para nos lembrar quem é que está no controle das coisas. Assim como Pedro, há momentos em que nós desviamos o nosso olhar do Senhor, né? E aí a gente começa a olhar uma coisa, começa a olhar outra, a tempestade, e aí isso vai nos levar ao fracasso, irmãos.
vai nos levar ao fracasso. Não pense que não. Nós precisamos lembrar de quem é que está no controle das coisas. Quando nós passarmos pelas águas aqui turbulentas da vida, nós não devemos isso às nossas habilidades, mas sim a alguém que é maior do que nós e que nos segura, ou segura a nossa mão, Jesus. O nosso sucesso, se eu posso dizer sucesso, o nosso sucesso aqui nas tempestades da vida, depende não de nós mesmos, não? De reconhecermos Jesus, o Senhor que está no controle de tudo. É sobre isso que está falando o texto. Terceiro e último lugar. As tempestades, irmãos, muitas vezes são mecanismos que Deus utiliza para revelar o seu poder e quem Ele é. Elas revelam o seu poder. Como que elas revelam o seu poder? Jesus acalmou a tempestade. Está aí na sua Bíblia, tá? Jesus acalmou a tempestade. Só que Jesus acalmou a tempestade sem pronunciar uma palavra. Você percebeu aí ou não? Jesus não pronunciou uma única palavra e a tempestade foi acalmada. Ele simplesmente entrou no barco com os discípulos e o mar, o vento, se acalmou. Assim como Jesus acalmou aqui, meus irmãos, uma tempestade naquela noite, né, dificílima à vista dos discípulos, Ele também pode fazer o mesmo na minha e na sua vida. Mesma coisa. Ele é imutável. É um atributo incomunicável de Deus. Ele não muda, não tem sombra de variações. Só que é segundo a sua soberania. A tempestade pode até se levantar furiosamente, impetuosamente, mas Ele faz cessar os ventos, se Ele quiser. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa dependência está totalmente no Senhor? Totalmente. A mensagem, meus irmãos, ela é muito clara. Deus está no controle das tempestades da vida. Deus está. Jesus é mestre sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, debaixo da terra, em tudo. Porque Ele criou todas as coisas, sem a qual nenhuma das coisas que existem fora feita senão por Ele. Ele é autoexistente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Onipotente, presciente, o todo-poderoso, não é? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. É o Senhor que nós servimos. Às vezes a gente precisa relembrar isso. Nós não somos filhos bastardos, não. Jesus é o mestre sobre tudo. A tempestade revelou sua pessoa. Não só aos discípulos, mas de uma forma totalitária, né? Quando Jesus acalmou a tempestade, olha só que interessante. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos reconheceram a presença divina. Você notou isso? Eles confessaram e se prostraram diante de Jesus. Você olha isso nos sinóticos. Não só nesse texto em Mateus, Marcos também. Eles confessaram e se prostraram. Confessaram o quê? O seu poder sobre as tempestades. Tempestades da vida. Elas nos dizem quem é Deus. A tempestade mostra quem é Deus. Quem é que está no controle. Em todas as áreas e assuntos da vida. Eu não sei qual é o assunto que talvez pareça difícil a você. E não é jargão, não é clichê. Para Ele não tem nada impossível. Absolutamente. Quando as tempestades chegam, sabe o que acontece? Elas nos conduzem ao lugar aonde nós sempre deveríamos estar. Quando as tempestades chegam, elas nos conduzem ao lugar onde os discípulos estavam, naquele final, no final do texto. Qual o lugar? De joelhos em adoração diante do Senhor, o sustentador de todas as coisas. As tempestades nos conduzem a isso, no lugar onde sempre nós deveríamos estar, de joelhos, prostrados, em adoração, aquele que criou e sustenta todas as coisas para o seu louvor, não meu e seu, para o dele, para o louvor do Senhor. É aí que nós devemos estar. O lugar onde nós sempre estamos, e alguns acham que não, mas sempre estamos. Qual é o lugar? Debaixo da incontestável soberania divina. É lá que estamos.
um segredo aqui para enfrentar as tempestades da vida, talvez com um pouco mais de tranquilidade, se a gente pode chamar assim, é o seguinte: não espere não, irmãos, que ela passe, né, venha na sua vida para você se prostrar diante de Jesus. E veio a tempestade, quando passar eu vou lá. Não, faça isso antes. Curve-se agora, enquanto as ondas talvez estão ali numa marolinha, começando ali a bater no barco, não é? Faça isso já. Comece a adorá-lo na bonança. E fora da bonança, nenhum problema. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz isso. Eu já sei, passar por fartura? Já tive. Passei fome? Também. Frio? Já tive conjecturando agasalhadinho? Já também. Mas em todas essas coisas, sejam coisas boas ou não boas, à vista do ser humano, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Não é triunfalismo, não. É contentamento. Pode ser que você esteja na bonança. Amém, graças a Deus por isso. Dobre o seu joelho, adore ao Senhor. Agradeça. Pode ser que você não esteja na bonança. Dobre o seu joelho. Glorifique ao Senhor. Agradeça. Curve-se agora aqui enquanto as ondas estão aí, batendo levemente, né? Porque é cíclico. Vai acontecer, de um jeito ou de outro. Não espere apenas dias de bonança para se humilhar diante de Deus, não. Meus irmãos, nada expressa mais fé no Senhor do que estar disposto a aceitar a sua vontade e amá-lo, mesmo quando as coisas parecem piores. Ora, às vezes Deus quer que o Jó passe por aquilo mesmo. Tá certo? E amém. E Jó não estava fazendo nada errado. Deus dá testemunho dele. Homem reto, íntegro. Os amigos chegam. Ei, Jó, acho que você está em pecado, hein? Não estava, não. No final do capítulo 42, no verso 2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, versões dizem pensamentos ou propósitos, podem ser impedidos. Não podem, não. Os planos do Senhor não se frustram. Aceitemos a vontade de Deus, a porção que o Senhor nos deu. Aceitemos. E vamos amá-lo cada vez mais. É bênção, mesmo diante das tempestades. Nós devemos nos curvar diante dele, o honrando como Senhor. Às vezes, meus irmãos, é difícil. Eu sei que é. Não é uma utopia que eu estou pregando. Às vezes é difícil ver as bênçãos nas tempestades. É difícil. Muito difícil. Certamente vocês concordariam. Às vezes é difícil visualizar o Senhor trazendo algo de bom numa situação que talvez você esteja enfrentando. Eu sei que é. Eu repito, eu não conheço a tempestade ou as tempestades que assolam sua vida. Não sei. E talvez eu saiba para te ajudar em oração, porque eu não vou conseguir resolver as tempestades. Eu sou um ser humano que também passa por tempestades. Mas nós conhecemos aquele que caminha sobre as ondas. Nós conhecemos a quem podemos recorrer. Creio que ao apresentar, irmãos, as necessidades a Ele, certamente Ele ouvirá e fará algo. Sim. No tempo adequado dele, na soberania dele. Quem sabe, ele possa vir caminhando acima do problema, da tempestade, na sua direção. Quem sabe, não é? Após ouvir isso, irmãos, ler esse texto e reler, e poderíamos falar uma série de coisas aqui nesse texto. Ler, reler, de coração nós devemos nos prostrar diante de Deus e permitir que a vontade dele, irmãos, nos leve à dimensão espiritual bem maior do que a gente imagina. Bem maior. Está além. Nós não vamos desfalecer, não. O Senhor está conosco. As tempestades são muitas. Mas, relembre,
Tempestades são muitas vezes mecanismos onde Deus se manifesta. Relembre, tempestades, irmãos, são muitas vezes mecanismos que o Senhor utiliza. Para quê? A fim de nós lembrarmos da palavra dele, que às vezes a gente precisa lembrar, né? E lembrando da palavra dele, fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. Relembre, vou finalizar para louvarmos. Tempestades são muitas vezes, meus irmãos, mecanismos que Deus utiliza para revelar quem Ele é e o seu poder. Ele faz isso. Depois da tempestade, olhe pela fé, o vale verdejante. Depois da tempestade, olhe pela fé a bonança. Depois da tempestade, olhe lá para o outro lado da margem. Faça isso. Aqueles discípulos veriam, como é a sequência do texto, do outro lado da margem, por onde eles passaram e chegaram, não morreram na tempestade, eles haveriam de ver boa colheita. Como viram? Eles viram boa colheita. Para quem? Para o reino. Do outro lado da margem, meus irmãos, da tempestade da vida, nós teremos a boa colheita garantida pelo Senhor. Qual Senhor? O Senhor da seara. É Ele mesmo que conduz as coisas. Nós teremos. Se anime. Coragem. Tenha bom ânimo. Para frente. Avante. Não em nós mesmos, mas no Senhor. Naum, capítulo 1, e eu finalizo aqui, no verso 3. Ele diz uma coisa muito preciosa para nós, em parte desse texto. Parte B. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem. Eu não sei como é que você entrou aqui, não sei. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Que Deus nos ajude. Crave isso ao seu coração. Que nós possamos ser edificados pela palavra de vida eterna. Palavra esta que nos conduz exatamente aonde deveremos chegar, aonde Deus estabeleceu. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça cada vez mais confiar na sua boa mão nos guiando e que o seu amor seja derramado sobre nós, pois misericórdia e graça certamente todos os dias está sobre nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.